Natural de Canoas, formado em Direito e policial civil em nossa cidade. A segurança pública é pauta constante nas suas manifestações na tribuna da Câmara. Ele liderou a busca de recursos na comunidade para a conclusão da nova Central de Polícia de Novo Hamburgo. E recebemos aqui no domínio público o comissário de polícia Jorge Luz dos Santos, mais conhecido no meio político como Inspetor Luz. Prazer tê-lo aqui conosco, Inspetor Luz, novamente. Um bom tempo, né, que a gente não conversa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com esse veículo de comunicação que é um canhão na cidade, né? Com certeza. Vereador, antes de mais nada, eu iniciei o texto falando sobre Canoas. Né? Certo. O que fez o senhor vir de lá para cá? Assim, deixa eu explicar. Eu sou natural de Canoas, mas a minha vida profissional, ela iniciou já em São Leopoldo, porque eu servi no 19, né? E depois fiz concurso para a Polícia Civil e fui para Piratini. Então, município de Piratini, no sul do estado. Depois de lá, como a minha mãe era viúva e residia em Canoas, eu pleiteei muito o meu retorno para a área da região metropolitana, porque ficaria mais perto, ela residindo em Canoas, e acabei conseguindo a remoção para Novo Hamburgo, né? E aqui vim... De Piratini, o senhor veio para Novo Hamburgo. Tu perguntou a origem, por quê, né? Não foi uma coisa pensada, não foi planejada. Eu queria um retorno para a região metropolitana para cuidar da minha mãe. Né? Porque ela era viúva e pensava muito em mim, eu o filho mais novo, os outros dois mais velhos eram casados, né? Casados. E aí, então, foi esse o fato. Vim para Novo Hamburgo, para a antiga Ciretran, que era a Circunscrição Regional de Trânsito. Né? E daí trabalhei muitos anos na Ciretran, que hoje não existe mais. Né? Era um trabalho mais administrativo. Era emplacamento de veículo, carteira de motorista, né? Multas. Bem mais fácil, né, verdade? Bem mais fácil em termos, porque tu não tem ideia o que é um motorista bêbado incomodando um plantonista, né? Os caras incomodavam. O motorista bêbado incomodava para... E os acidentes também gravíssimos que ocorriam, atropelamentos e outras situações, colisões, né? Então, realmente uma situação muito delicada. E lembro que, na época, eu atendi um acidente aqui na Faixinha, que depois ela se tornou um ARS ali, mas antes não tinha esse espaço que tem hoje, onde um motorista atropelou 7 pessoas e matou 6. Então, uma coisa muito marcante, né? Então, são essas situações. Tu disse, era simples. Não era tão simples. Eu achava que era um trabalho administrativo, por exemplo, fazer a fiscalização de veículos. Tinha o administrativo, mas tinha o investigativo também. Porque era os homicídios com fuga, por exemplo. Eu não conhecia essa parte. Várias investigações eu fiz, né? Em razão de o motorista atropelar, matar e fugir. Isso foram vários. E o que eu lembro, assim, todos que eu investiguei, eu descobri. Que bom, né? Uma boa... Para a comunidade é bom, né? E o que fez o senhor entrar na polícia, antes de entrar na política? Pois, rapaz, na verdade, eu tinha intenção, e a minha vocação, e a minha vontade, e até o incentivo do falecido meu pai, era ser jogador de futebol. Eu jogava relativamente bem. E fui para o Exército, e fui para Montenegro, a passeio, na casa de um colega de farda lá, né? E estando lá, fiquei alguns dias lá, surgiu a abertura do concurso da Polícia Civil. E ele perguntou por que eu não fazia. Eu digo, olha, não tenho ideia, meu negócio é jogar bola. Aí ele disse, não, tem que fazer, porque é garantia para o futuro, uma função garantida, etc. E tal. Eu acabei fazendo. E estudei um pouco e passei, né? Depois fui para a academia. E a minha história na academia também ela é interessante. Na academia de polícia ela é interessante. Que ainda eu estava no Exército e treinava na seleção do 3º Exército, né? Para jogar o campeonato militar das Forças Armadas em Minas Gerais naquele ano, né? E eu deixei de lado a relação de passagem da Polícia Civil
para jogar futebol. Nós treinávamos lá em Porto Alegre, no campo, lá na Serraria, no 10. Serraria, Na Serraria, claro, né? claro, conheço. E aí... É o 18, né? 18, 18. E aí era a festa, né? Jovem, queria jogar bola, né? Então dava tudo certo. Mas dentro do quartel o pessoal sabia que eu tinha passado, né? Meus comandantes sabiam que eu tinha passado. E daí, um dia o sargento Zalmir, que era o treinador do 19, né? Perguntou, né? Caia, como é que ficou o teu negócio da academia? Não, pois é, não sei, vamos ver, mas eu queria ir para Minas jogar bola, né? Sim. Daí, não, vamos dar uma olhada. Aí parou, ali, era na Azenha, a academia na época era na Azenha ali, perto da Ipiranga ali. Né? Sim, sim. Hoje é perto do Palácio da Polícia, não é? Não é? No entorno do Palácio da Polícia? É perto. Que hoje não é mais ali, mas na época era. Né? E daí parou o caminhão lá e eu desci. Fui lá perguntar para o secretário da Academia de Polícia, naquela época era Escola de Polícia, mas hoje é Academia de Polícia. E, cara, meu nome é assim, eu fiz concurso aí e saí na relação dos aprovados. Aí ele pegou um papel lá e... Tá. Tu tá reprovado por insuficiência de falta. O senhor nem tinha ido. Não tinha ido. Mas eu não fiquei bravo também, né? Porque eu queria jogar bola. Sim. Era outro momento, né, velho? Não, mas se fosse hoje, claro que eu pensaria diferente. Claro. Depois. Era jovem, jogava bola. E o pensamento era na seleção do terceiro exército. Sim. Não era outro. E era no campeonato em Minas. Em Minas. Sim. Né? Então não era o futuro profissional. Sim. Né? Daí o sargento comandante, sargento Zalmir, foi muito meu amigo o tempo todo. Né? E aí disse, não, então vamos ver. Aí pegou, quando voltamos, ele falou para o capitão comandante, capitão Miller, né? E ele disse, olha, eles não querem aceitar mais o Luz lá. Que sempre foi, meu nome de guerra sempre foi Luz. Sim. Daí fizeram um ofício, o comandante, o capitão Miller fez um ofício para entregar lá, né? E explicando que eu não tinha comparecido, e era uma verdade também, né? Que eu não tinha comparecido na academia ainda em razão de estar a serviço da seleção do terceiro exército. Isso era fato. E o senhor estava a serviço do exército. Do exército. Porque eu não tinha dado baixa ainda, sabe? Sim. Eu era vinculado ao exército. Claro, o senhor era militar. Era militar, né? Aí, realmente, entreguei lá, mandaram eu ir na aula no outro dia e aí... Deu tudo certo. A história deu tudo certo e eu me formei policial civil com muita honra, agradeço muito à Polícia Civil. Os patamares onde cheguei sempre foi graças ao vínculo e o trabalho na Polícia Civil e o reconhecimento da comunidade. Isso eu tenho grato na Polícia Civil. Onde eu trabalhei, que foi lá em Piratini, a comunidade sempre me prestou elogios e em Novo Hamburgo também. Eu tenho um carinho muito especial da população de Novo Hamburgo. E onde é que se reflete isso? Por eu ser uma pessoa, um sujeito muito introvertido, ou bastante introvertido, né? Eu entendia que a população de Novo Hamburgo não se preocupava com o inspetor Luz, lê do engano. Como é que isso foi constatado? Dia 26 de fevereiro de 1991, eu fui baleado com uma gravidade muito grande. Sim, eu já ouvi essa história. Eu levei 3 tiros, né? E aí houve ruptura de baço, né? E fratura de braço, fratura comunitiva no braço, eu tenho uma platina com 9 parafusos. Né? E isso foi 26 de fevereiro de 1991. Mas quero dizer também que o poder da mente ele é muito forte. Né? E lá no leito hospitalar eu pensava só em me recuperar para pegar o cara. Essa era a ideia, né? Aí foi passando, passou uma semana, passou 2. Então, como houve um tiro aqui com fratura comunitiva que queimou o nervo radial, essa mão ficou assim. E dali para frente, todos os meus amigos vai ficar aleijado. Que incentivo, né? E o senhor é destro? Não tinha movimento nenhum. Nenhum. E o senhor usava nenhum, arma? Porque queimou esse nervo que se chama aqui radial, que é o que ele transmite a eletricidade para os movimentos, né? Sim. Estou falando que os médicos falaram. Sim. Aí, bem tranquilo. Daí eu não... Fiquei um pouco preocupado, claro, né? Mas vou ficar imobilizado, e a mão direita ainda, eu sou destro. Mas tudo bem. Mas botei na cabeça que eu tinha que pegar o cara independente disso aí, né? E daí falei com os médicos, né? Inclusive um que me tratou, que até fez a cirurgia depois. Primeiro aqui o Valdir Silva,
os médicos meus amigos, Valdir Silva, o Zé Carlos Friedrich e outro, Fernando Kornazewski, né? O pessoal me deu um apoio muito grande, né? Aí, a questão da lesão só voltaria em janeiro de 92, que eu fui baleado um ano depois. Um ano depois, e eu preocupado, falei com o doutor Ziegler de Jesus, um dia, doutor, mas não dá para fazer algo para que eu queria acelerar para ir atrás do cara, né? Sim. Essa era a intenção. Para não deixar esfriar. Pegar o cara. Marca bem a data, 26 de fevereiro de 1991. E ele me respondeu, né? Luz, a natureza não dá saltos. Essa tua recuperação é 1 ano. E realmente foi 1 ano. Só que, aí é que eu digo que entra o poder da mente, na intenção de iniciar uma investigação para identificar o... Claro que eu sabia oficialmente, mas eu teria que juntar provas dos fatos, né? Eu fiquei assim, muito preocupado, né, com tudo. E aí posso te dizer o seguinte, em abril de 1991, eu já estava na rua, claro, com esse problema ainda, né, de imóvel à mão, já caminhando, né, buscando dados numa investigação para identificar o autor da tentativa de homicídio. Em abril? Abril. Aí entra o que eu te falei, que eu não tinha ideia do que a população de Novo Hamburgo nutria por mim. Cara, um sentimento assim é digno de tu dar a vida pela população, porque cada esquina que eu ia, cada quadra que eu caminhava, porque eu andava a pé, as pessoas paravam na sinaleira, paravam e diziam: "Aí, Luz, tudo bem? Como é que tu tá? Te recuperou?" Foi uma manchete de jornal muito grande na época, foi capa de jornal, etc e tal, do NH. E então ali eu vi o quanto a população de Novo Hamburgo gostava de mim. E a recíproca é verdadeira. Sempre fiz tudo que continua pude. Fazendo, né? Isso que eu ia dizer. Sempre fiz tudo que pude e o que posso eu continuo fazendo por essa população de Novo Hamburgo. Eu sou natural de Canoas. É que eu amo de paixão. Sim. Vereador, quando a gente fala de Piratini, né, o senhor o senhor trabalhou em 2 comarcas. Só em 2 comarcas. Tá. E então o senhor jovem saiu da sua zona de conforto e foi para Piratini. Como é que foi lá iniciar essa carreira policial? Pois eu não sei se tu já jogaste futebol ou só gosta de futebol. O futebol, ele é uma linguagem internacional. Uhum. Né? E chegando em Piratini, eu estou saindo da caserna, eu não tenho uma relação com as pessoas na sociedade de um modo mais amplo. Né? Chego lá, eu já sou introvertido por natureza. E ainda oriundo da caserna, quer dizer, claro, bem fechado, né? Cheguei lá, a adaptação, eu imaginei que seria muito difícil, porque é uma cidade muito grande em extensão, 3.000, na época tinha 3.000 e poucos quilômetros quadrados, né? E tanto é que uma vez eu medi em quilometragem do centro da cidade, a divisa do Rio Camaquã, ali que eu fui atender um suicídio, deu 100 quilômetros de ida e 100 de volta. Isso eram 200 quilômetros. Do centro da cidade, tinha outro lado. Sim, lado de Bagé. Deus. Bem, o que eu me adaptei muito fácil, muito rápido lá? Futebol. Futebol. Aí comecei a jogar futebol salão, campo, né? E tinha 2 times lá, o Avenida e o Guarani, e salão. E aí eu sempre fui muito de unir, de ter uma boa relação, por exemplo, com a brigada, né? Então, lá criamos uma junção da Polícia Civil com a brigada, porque os 2 eram pequenos. Na verdade, só tinha 2 funcionários lá, eu e mais outro. O outro não jogava e morava em Pelotas, quer dizer, eu ficava sozinho lá, né? Aí, juntamos e fundamos lá na época a Bripol, Brigada e Polícia Civil, e fomos campeões do município no futebol de salão. Aí depois joguei na Avenida, disputei o estadual da Zona Sul lá, de amadores, etc. E tal. Então, que me ajudou bastante, a convivência lá, foi o futebol. Né? Agora, as diligências eram longas, né? Tinha distritos longe. Eu falei esse 100, mas tinha 40. E o veículo de locomoção lá tinha que ser o Jeep.
O outro não funcionava. O Fuquinha... O Fusca não? Não, já até depois tinha Fusca. Mas não. Era zona... Tinha que atravessar riacho, daqui a pouco um banhadinho mais leve. Era muita... Lá eu aprendi a andar a cavalo também, né? Porque tinha alguns abigeatos lá, que era furto de gado, sim. né? Então tinha que ir nas fazendas para investigar, e aí não ia... Não ia adiantar nem jipe, nem o jipe não entrava, tinha que ser a cavalo. Cavalo mesmo. Cavalo. Então, lá eu aprendi a andar a cavalo, né? Eu andei por um longo tempo, fiz algumas investigações nessa linha aí, e depois, como já falamos antes, que eu vim parar aqui em razão dessa situação. O pedido foi para cuidar da minha mãe, que era viúva e precisava muito da minha presença aqui. E como realmente cuidei, né, até o último dia da vida dela, que eu não tenho essa ideia de botar... Eu respeito cada decisão de cada ser humano, só que eu não tenho essa ideia, eu não tinha na época, e não tenho até hoje, porque não tenho mais pai nem mãe, de botar meu pai ou minha mãe em asilo. Eu cuidei até o último dia de cada um. Trouxe para Novo Hamburgo, e aqui quem terminou de cuidar, que cuidou dela no período de convalescença foi o Dr. José Carlos Friedrich, um excelente médico. Né? Sim. O senhor é de uma família de 3 irmãos. Isso. O senhor é mais novo, o caçula. Isso, mais novo. Então o senhor tem 2 irmãos mais velhos. Tinha, já faleceram. Já faleceram? Os dois? Hã? Os dois já faleceram? Os dois já faleceram. Ah, então, hoje só o senhor Hoje mesmo. sou eu. E a sua família, é. óbvio. Né? Isso. Aí é a sua geração seguinte. Mas, vereador, a partir de que momento a política veio como vocação? Ela não foi como vocação, foi como uma observação. Observação. Eu estou falando de mim, né? Eu trabalhava na Seretran e só via, e lá também, eventualmente se prendia um ladrão, um carro roubado, um bêbado que bateu e fugiu, então tinha essas situações. Naquela época, a prisão da embriaguez não era tão dura quanto hoje, mas eu sempre fui favorável a teor alcoólico, essas coisas todas, já naquela época, hein? Sim. E eu estou te falando de 90 e poucos, né? 90. E aí via só alguns políticos da cidade, da época, eu estou falando da época, vamos deixar claro isso, só iam lá pedir favor para os tortos. Não, mas assim não pode ser assim. Eu pensava comigo, não pode ser assim, eu acho que alguém vai ter que defender as pessoas de bem. Né? Foi por isso que eu entrei na política, para buscar um viés político, porque quer queira, quer não queira, muitas decisões na polícia também envolvem muito política. Sim. E o pessoal até não comenta, mas hoje não é tanto, mas no passado até era muito pior. Né? Daqui a pouco não simpatizava com o fulano, e daí, bom, vamos ter que remover o fulano da cidade. Né? E ali eu dei uma analisada como é que era a vida política e vi, por exemplo, que mesmo que eu agisse com firmeza em benefício da sociedade, em benefício da população, que eu sempre digo, as pessoas públicas são a população que nos paga através dos impostos e eu tenho que defender a sociedade, eu sou do bem, etc. e tal, eu vi que vereador eleito não pode ser removido da cidade. Sabia disso? Não, então, tá. não sabia. Uma novidade aqui, né? Sim. Então isso foi uma forma também de o senhor se guarnecer, o senhor se garantir. Não, mas a minha preocupação maior era jogar na investigação mais dura, né, contra a criminalidade ou contra delitos de trânsito, e daqui a pouco estar fazendo o serviço certo e ser mandado embora. Sim. Né? Que antigamente era muito mais Muito comum. mais. Não, hoje está muito melhor. Sim. Hoje está muito. Eu estou falando naquela época. Claro. Entende? Não. Hoje não, hoje é bem diferente. Ainda bem, né, vereador? Ainda bem. O mundo político tem outra visão das coisas e não é bem assim como era antes. Mas eu estou falando numa época que eu vivi isso e vi algumas injustiças acontecerem em razão de trabalho de um policial ou outro que fez e se removido da cidade ou da delegacia dele por interesses outros. Né? Então, eu nunca concordei com isso e vi a tranquilidade, ao menos sendo eleito, né, de poder trabalhar e não ser removido da cidade. Sim. E tu perguntou o que fez eu entrar na política. Né? Então, o que fez eu entrar na política foi essa visão de que só um lado tinha os defensores, ou ao menos tinha alguém interessado. Sim. Não vou nem chamar de defensor, mas ao menos era interessado. Fulano lá sofreu lá um acidente, aí tu foi ver, o cara estava cumprindo, era foragido lá, e aí o cara lá tirava as caras por ele. Né? Sim. Então, é como eu te disse,
Cada ser humano tem os seus direitos, mas não alguém buscar direitos só dos tortos. Essa é a minha visão. O benefício, né? Benefício, tentar o atalho. O atalho, tentar facilitar. Não estou dizendo com isso que conseguiriam, mas tentavam. Né? Mas aí para as pessoas de bem, não. Por exemplo, quem é que se preocupa com vítima? Sim. Não, eu sempre ia lá e via os acusados. Vítima eu nunca vi. E até hoje é assim. E isso até hoje é assim. Porque quando falam de direitos humanos, que falam nas vítimas, eu tenho muita experiência, cara, e muita convivência. Eu vou te dizer assim, o ano de 2000, tá? No ano de 2000, no bairro Operário, houve uma chacina, um dos piores crimes que eu investiguei e participei no trabalho da minha vida, onde os vagabundos, os bandidos entraram numa residência, mataram uma menininha de 4 anos, a tia dela, que era irmã da mãe de 11, a mãe de 27, 28 e a avó, no caso, de 40, 50 e poucos. Certo? Eu estou te falando. 15 de dezembro de 2000. Uma tragédia assim, que não tem adjetivos. E aí, eu que investiguei isso por circunstâncias. E mulheres também, né? Isso que me chama a atenção. E o que eu quero dizer com isso, a questão dos direitos humanos? Eu estou dizendo o caso que eu estou contando um mais grave, teria outros vários. Sim, mas este, 15 de dezembro de 2000. Nós estamos em novembro, 10 de dezembro de novembro de 2022. Me pergunta se alguém dos direitos humanos fez uma ligação para a família das vítimas até hoje. Não. É isso que eu fico invocado. Não é que não se defenda as pessoas, não é que não tenha que existir os direitos humanos. Agora, que não pode ser confundido direitos humanos com direitos humanos. Entendi. Vereador, o senhor também fala muito do esporte. O senhor é colorado, meu colega colorado, né? Colorado. O senhor gosta, ainda vive o futebol, assim, intensamente, de uma forma assim, não só como torcedor, mas às vezes para um jogo de amador, alguma coisa assim. Assim, eu gosto muito de futebol, já participei muito mais, joguei, eu tive alguns times que eu treinei um tempo no Novo Hamburgo na época, era o Celestino Rodenbusch, meu amigo, era diretor lá. O senhor treinou no Novo Hamburgo? Treinei no Novo Hamburgo, o treinador era o Crespo. Depois o Crespo foi embora para o Gaúcho, Passo Fundo, e me convidou para ir para lá. E eu já era da polícia, já era concursado. Fui lá, fiquei uns 2, 3 meses lá, o Crespo saiu, eu saí também. Aí tinha o Hélio Oliveira, até nenhum dos dois é mais vivo, mas foram treinadores que me viram jogar e me convidaram. Daí o Hélio Oliveira me convidou para o Inter de Lages, eu também tinha 1 mês ou 2 lá. Só que eu já era concursado e via a dificuldade financeira dos times. Eram outros tempos também, né, vereador? Ah, sim, claro. O jogador, ele não tinha hoje a badalação, os recursos que hoje estão disponíveis. Mas assim, eu estou fazendo um breve histórico da minha vida. Na verdade, eu morei em Sapucaia também e iniciei a jogar futebol no Cial ali. Aquele time ali, o Cial, que é time de várzea, né? Eu com 15 anos, 16 anos, já jogava em primeiro quadro no Cial. Então, era um boleiro, pelo visto, não, né? Jogava relativamente bem. Quem viu eu jogar, sabe. Né? E aí, ali eu fui uns 4, 5 vezes campeão ali. Bem, agora voltando à tua pergunta, aqui em Novo Hamburgo joguei alguns times de veterano aí que tinha. O time da polícia tinha um time muito bom, que jogava aos sábados à tarde. Então tinha no futebol sempre tem aquelas disputas mais acirradas, né? Então tinha a Polícia Civil e a Brigada. E a Brigada, por ter uma estrutura maior, terceiro BPM, ela não gosta de perder para ninguém, muito menos para a Polícia Civil. Só que eles deram azar. Nosso time era muito bom, eles nunca ganharam de nós, inclusive no campo dentro do terceiro BPM. Enquanto o senhor jogou, enquanto nós jogamos, nunca perdemos. Nunca perdemos para eles ali. Tinha o Torneio das Rosas, que tinha na época. Né? E assim, então, depois de jogar, fui treinar alguns times da Várzea. Fui campeão pelo Guarani, pelo 11 Gaúcho, como treinador daí. Né? Como eventualmente treinador? No 11 Gaúcho, eventualmente até entrava. Né? Mas fui campeão pelo Guarani e campeão pelo 11 Gaúcho, que tinha excelentes jogadores. Né? Tinha o Chiquinho, que morreu tragicamente, mas jogava demais. Né? O Maninho, irmão dele, e outros, o Jorginho, grandes jogadores ali no 11 Gaúcho. Né? No Guarani também, algum pessoal
Eu formei um time de ex-jogadores, o Rubilar, o Moacir, que jogou na base da dupla Grenal, goleiro, excelente goleiro. Então, como eu tenho uma relação de amizade, eu tinha facilidade de trazer esse pessoal, né? Que só vinha. Agora tem um detalhe, né? O boleiro, ao menos os que trataram comigo, os que jogaram sob meu comando, eles têm um defeito grave, né? Todos eles, só eu que não, né? Eles gostam de tomar uma cerveja assim, que eu vou te contar, né? Eu não tomo nada, mas eu sempre... São amigos do Perdigão. Do Perdigão e do outro. Perdigão, não, o outro? Não sei, o índio, não sei. Amigo do Perdigão, sempre está com ele. Não é o... Do gol lá que fez gol do campeonato. Gol da Copa do lado. O Gabiru. Os dois gostam. O Rodrigo está me ajudando aqui. Mas assim, eles mesmos comentavam, Balus, tu não como é que fatura nós? O que acontecia? A gente jogava de manhã, até meio-dia e pouco, o pessoal tomava banho e depois era o almoço. Depois do almoço, a Copa encostava uma caixa de cerveja. Rapaz, eles ficavam ali das 1 às 2, das 14 até às 17, tomando cerveja e conversando, e contando as suas histórias do futebol. Cada um tinha uma história diferente, todos eram ex-boleiros, né, jogaram em vários times por aí. Então, assim, até um certo tempo eu sempre convivi com futebol, ajudei, gosto muito, mas depois começou a ficar muito distorcida as coisas, porque eu sou do tempo que o jogador era bom jogador. E a maioria que era amador jogava por amor à camiseta, não que não fosse recompensado, mas depois eu comecei a observar, de uns anos para cá, que qualquer cabeça de bag, que se diz que é o que não joga nada, na várzea ou no amador, quer um dinheiro para jogar, quer dizer. E se ele tivesse um bom empresário, facilitava muito o caminho dele, né? Muito mais. E aí gente que era muito melhor, mas não tinha um bom assessor, acabava não existia. Não, os caras faziam os contratos direto, grandes jogadores, que nem o Alcindo, Marta de Freitas, por exemplo, foi craque do Grêmio, né? Nós somos colorados, mas ele jogava muito. Eu falo nele porque ele era de Sapucaia, e uma vez eu estava no jogo lá olhando, eu era guri, ele era mais velho do que eu, né? O Bogrichuk teve lá, mas era uma massa física, assim. O cara jogava muito centroavante, né? Sim. E todos aqueles caras que foram craque no passado, no Inter também, né? Que nem o Falcão. O Falcão é da minha terra, quer dizer, ele não é da minha terra, ele se criou ali, né? Ele é natural de Santa Catarina, mas o Batista é do meu bairro lá, né? de Canoas. O Batista, o Claudio Miro, que já faleceu também, né? O Bigorna. Então são pessoas que eu cresci vendo jogar, né? E os caras jogavam muito, né? Sim. Voltando à questão política, o senhor foi um dos principais artífices em tornar possível a nossa central da delegacia. Como é que foi esse trabalho, vereador? Eu sou muito de falar e contar as coisas em fatos que eu possa comprovar ou dados que acontecem ou aconteceram. Sim. Em primeiro lugar, a delegacia de polícia, onde eu trabalhei, a Seretran, etc., e a primeira delegacia era na Rua Júlio de Castilho, 464, 454, pouco antes da atual central de polícia. E por razões que eu não entendo, porque eu não fui consultado na época, nem deveria ser, eu era inspetor de polícia, mas a cúpula do comando e mais o Concepro entenderam que teriam que tirar dali e alugar o antigo jornal Enegala. Eu fui contra. Falei com alguns amigos, delegado inclusive, né? Olha, eu sou contra, acho que não, temos que construir aqui, não lá, e ainda mais aluguel. Mas não, minha opinião nem foi ouvida e realmente foi feito o projeto, né? E lá foi instalada a central de polícia, muito bem organizada, por sinal, né? Só que eu comecei a observar que lá era fora de foco, uma central de polícia sem referência para a população. Comecei a observar isso já naquela época, né? Daí comecei a ver o que tinha de positivo e negativo. Em termos de acessibilidade era negativo, em termos dos funcionários era negativo, banheiro, tanto para as partes quanto para os funcionários era negativo. O terceiro piso que eu trabalhava, por exemplo, era o escaletão lá em cima, não tinha condicionador de ar, tu destilava, tu suava assim, que encharcava a camisa. Não só eu, qualquer um que ficasse ali, né?
Um ventiladorzinho ajudava, mas não era a solução. E comecei a observar isso, muito negativo ali, né? Para a população. Porque tu imagina uma pessoa que vem, principalmente pessoal de Canudos, né? Ou que vem da Santa Afonso, de Canudos, os bairros mais distantes, né? Não tinha referência, aí tem que pegar um ônibus, descer no centro, e como é que ia para lá daí, né? A pé, pegar um táxi, ou de bicicleta, mesmo de bicicleta, onde é que fica? Ah, no antigo NH, mas onde é que é? Então, Eu nem sei onde era. Nem sei onde era o antigo NH. Então, é na Graça Aranha, esquina com a Frederico Link. É bem longe mesmo. Não, fora de rota e sem referencial nenhum. E eu comecei a observar. Aí veio o dono daquele prédio na época, né? Estava na China e estava voltando para o Brasil, queria retomar o prédio e teria pedido o prédio para a Polícia Civil, para a Secretaria de Segurança Pública. Ali eu vi a oportunidade de começar a articular um plano e um projeto para mudar para melhor, né? Comecei a sondar, porque eu estou aqui, eu estava logo embaixo ali, e eu observei. E bom investigador, né? O Faro, o filho investigativo sempre, claro, né? Sim. Aí eu observei esse prédio aqui que estava tomado por prostituta, tráfico de droga, roubo escondido ali, tudo disso tinha ali. Tudo isso tinha ali. Ali não era a antiga prefeitura? Eu vou explicar para o senhor, já vou lhe explicar. A antiga prefeitura, só que já tinha construído a nova lá, e o então prefeito José Ayrton dos Santos tinha dado em pagamento para o Ipazem aquele prédio ali. Olha a dificuldade. Aí entra o lado político. Eu já tinha concorrido a vereador pelo MDB, e o prefeito, como é 2004, 2008, né, o Jair Foscarino, grande amigo meu, tenho um carinho enorme por ele, ad eterno, porque já faleceu. Foi um político muito lembrado por muitos trabalhos. Né? Acima de qualquer suspeita, de qualquer maldade. Era bom até demais. Né? Aí eu fui lá falar, primeiro passo, para instalar ali uma central de polícia, eu tinha que ver se o prefeito cederia. E até então eu não sabia, eu entendia que aquilo era da prefeitura, porque era a antiga prefeitura. Né? Sim. Fui lá falar com ele, que era só ligar e ele sempre me recebeu, a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento. É um pouquinho diferente até de hoje, algumas coisas que tem que, sendo político, às vezes tem que marcar e às vezes não consegue, mas tudo bem. Aí ele me recebeu, eu digo, olha Jair, o negócio é o seguinte, eu preciso uma ajuda tua aí, que é te perguntar se tu cederia como prefeito a antiga prefeitura para a instalação de uma central de polícia. Não, Luz, na hora. Não, Luz, tudo bem. Tá, então ficou entabulado aquilo, daí eu fui no regional, porque daí o meu delegado era o Nauro, bem tranquilo, né? E o delegado regional, e falamos, toparam, né? Toparam a parada. Bom, mas daí tu só recebeu o prédio na estrutura que tinha, não adianta, tu tem que buscar recursos. Né? Para reforma. Para reforma. Adaptação. Adaptação. E o que eu vi lá de errado, que tinha que corrigir aqui, por exemplo? Lá não tinha um ar refrigerado, não tinha um condicionador de ar. As pessoas, para registrar um BO, tinham que subir 2, 3 lances. Então, uma mulher grávida, um acidentado de bengala, com a perna engessada, um cadeirante. Dificuldade. Então, tudo isso teria que ser corrigido aqui, como foi. Né? Sim. Aí, bom, primeiro passo, alegria total. O homem, o prefeito, cede. Então, tá, vamos à luta. É nós agora, né? E aí eu montei uma equipe de trabalho. Eu, delegado Nauro Osório Marques, Cássio Bortolini, advogado. Sim. Vilmar Fernandes. Sim. Vilmar Fernandes, o irmão dele, depois eu lembro, o Vitor da Colorgraph, Sérgio Roberto Borba, uma equipe de peso, que nós nos reunimos todas quintas-feiras no Bifão, Bifão, só bife, Bifão, Bifão não, só bifes, que são muito parecidos, para traçar as diretrizes. Bom, na época, iniciamos aquilo ali em 2007, levou 5 anos de construção. Né? Tinha que ter um aporte do governo do Estado. Aí veio, a gente
procurou o Questões de governo do convênio, né? Aí foi feito o levantamento, etc. e tal. Custo da época, da reforma, R$ 1.100.000. Lá em 2007, hein? 2008, imagina. Sim, né? um valor alto. Bem, Valor alto. bem. Governadora, quem ajudou também foi o Na época da Leonardo- IEDA. Hã? Era a IEDA? Ieda Cruz. Sim. Leonardo Hoff ajudou bastante também, que foi presidente da Câmara, subchefe da Casa Civil. Sim, Leonardo. E aí, iniciamos. Bem, mas daí, tu tinha que... Deu uma trancada, assim, por causa de verba, né? Porque se tu não tem verba, não funciona a coisa. Sim. Aí eu digo, e agora, meu? Nós tinha uns vidros na frente, nós teríamos que ter a estética preservar, mas também não poderia ter vidro desde muito baixo. As paredes tinham que ser de uma certa altura da proteção dos funcionários, né? Aí deu uma certa engrisilha lá. Mas não pode quebrar o vidro. Não, podemos botar mais para cima o vidro, ponto, né? Sim. E daí, o delegado, não, vamos desmanchar isso aqui. Lu, mas não temos verba. Não, eu arrumo um pouco com os empresários, arrumo outro pouco, e vamos desmanchar e comprar, e levantar as paredes aí. Mas tu é louco, vamos fazer. E assim foi feito. Me lembro que 5.000 tijolos, porque ali é tijolo maciço, né? Sim. Deixei botar como era. O Ricardo Ode foi um que ajudou. E num primeiro momento, vários outros nessa iniciação ali. Só que o mais caro na época, não sei se 2008 mais ou menos, era a mão de obra do pessoal que desmanchou e montou e fez a parede, porque daí fizemos parede de 1,80 m. Anildo Fernandes, outro componente o irmão do grupo, né? Sim. Aí, meu amigo, lá em 2008, mais ou menos, R$ 20.000. Tu é zero, tu não tem nada, cara. Como é que tu tem uma equipe de trabalho? Mas aí tá visitando fizemos um PowerPoint que eu mostrava para as pessoas. Porque nós projetamos também um mobiliário novo. Tu não poderia colocar o que estava lá, ali, para a população. Tu já queria corrigir uma situação lá, sem medo de errar. Tinha banco e cadeira lá na antiga central de polícia. Eu chamo de cupinzada, porque estava tomada pelo cupim. Não poderia. Eram os cupins que seguravam a estrutura. Mais ou menos assim. E a outra gravidade, outra situação grave que tinha lá é que as pessoas, para registrar uma ocorrência, passavam na frente dos vagabundos, dos bandidos, criminosos presos ali, porque o xadrez era um pouco mais adiante, ou se estava ali, sentados, os vagabundos passavam ali, os criminosos passavam ali. Então isso tinha que corrigir também, né? E daí iniciamos. Bem, R$ 20.000 em dinheiro na época, porque tu não pode dar para um servente de obra, não é que não pode, não convém dar para um servente de obra um cheque numa sexta-feira, ele tem que pagar as contas dele, fazer compra, né? Comprar o leite, o pão e a carne, quer dizer, isso não é ganhado de governo, né? Isso eles têm que comprar, ele teria que comprar. E aí, como eu já falei várias vezes com ele, faz umas 2 semanas eu falei com ele, não que eu iria falar, mas agora eu vou falar, porque as pessoas têm que saber também quem ajuda e quem deixou de ajudar. Quem era o ficha 1 em Novo Hamburgo, para eu procurar, que era meu amigo, Carlito Schwann. Fui nele, expliquei, assim. Aí ele, Luz, vou falar com meus amigos. Aí ele falou com os amigos dele, que eu não lembro o nome de todos, mas um eu sei que era um médico de Estância Velha. Esse ali é de Campo Bom, o senhor aquele de Campo Bom, sabe, tá lembrado? Não. Ali de Campo Bom, e ele, resumindo, se reuniram e arrecadaram os 20.000 e foi repassado para pagar aquela mão de obra. Carlito Schwann foi a pessoa que buscou os recursos em dinheiro no primeiro momento. Depois, a governadora Ieda, numa visita aqui, ela esteve ali e falou comigo pessoalmente, de uma simplicidade assim. Eu mostrei o PowerPoint, Hernani Reuter, o outro componente dos R$ 20.000. Hernani Reuter. Tá. Aí a governadora esteve ali, eu tinha os PowerPoint, mostrei para ela com um mobiliário moderno, central telefônica, condicionador de ar, tudo moderno da época. Expliquei para ela, o custo da obra, da reforma era R$ 1.100.000.
E aquele imobiliário, com as demais demandas, 250 mil, 2007 era muito. Era bastante. Era muito dinheiro. Sim. Né? Daí ela disse, olha, Luz, tudo muito... Bem assim ela disse. Que pode, ela se dá comigo até hoje, mas pode perguntar isso para ela. Sem muito rodeio. Luz, tudo muito bonito. Mas vamos fazer o seguinte, 1,1 milhão do Estado eu garanto. E os 250 mil é com a comunidade. Fechado, governadora. E assim fechamos. Sim, sim. E aí, além desse pessoal que nos ajudou muito, tu precisa divulgar isso. Sim. E aí eu procurei o jornal NH e pedi uma força para eles, né? Para que nós deveríamos divulgar para ter o apoio da comunidade. Sim. Então, Iniciou-se uma campanha. uma né? campanha, exatamente. E eu falei com o Ado na época, depois com o Silvio Milani e outros, né? E disse que nós precisávamos de uma campanha para... E o jornal NH encampou a campanha sim, divulgou o tempo todo e foi de muita utilidade. Porque dá credibilidade isso aí. Sim. Né? Então, assim que se iniciou e assim que foi conduzida a Central de Polícia. E lembro que eu me dava muito bem com a arquiteta, que ela era investigadora. Eu digo era porque eu não sei se ela ainda está na polícia, se aposentou, que era a Flávia. Ela entrou, fez o concurso para investigadora e depois fez o curso de arquitetura e era arquiteta. E como eu conhecia a cada palmo do prédio, porque eu já tinha feito um projeto ali com um arquiteto amigo meu, que não cobrou nem um centavo, né? E da parte engenheiro elétrico também, né? E um dia eu fui lá ver, dar uma olhada do andamento do projeto. Quero salientar aqui também o delegado Adalberto, que hoje está aposentado, que é diretor do DAP, excelente delegado, deu todo o apoio também, né? E aí fui lá para dar uma olhada no projeto e tinha alguns corredores sem condicionador de ar. Quais eram os corredores? Sala de espera, local de espera da DPP, ali onde as partes, que é o maior número de pessoas, fica, corredores nos cartórios, porque ali são 4 delegacias, né, com a DPPA, não tinha. Mas, Flávio, por que não tem aqui? Balos, não tem verba. Vamos. O Estado não tinha verba para botar uns michuruca lá de 10, 8 mil BTU lá, Sim. que não ia resolver. Não ia resolver. Eu digo, não, Flávio, não. Mas não tem verba, o governo não tem verba. Tá, mas se nós bancarmos isso aí, tem algum problema? Não, nenhum. Se bancar é bem tranquilo. Inclui no projeto. Que eu tinha já o respaldo da comunidade. Sim. E nós incluímos ali mais de 10 condicionadores de ar de 18 mil BTUs, 20 mil BTUs. Tá? Sim. Porque hoje o que tem ali, não sei se alguma coisa trocaram, não acho que não, mas alguma limpeza, etc e tal, tudo bem. Mas hoje você tem uma boa refrigeração ali, porque houve uma correção no curso do projeto. Né? Mas isso, quem estava ali é quem conhecia. Em 5 anos de obras, que levou 5 anos, eu aprendi a negociar, a comprar material e a me ferrar. Né? Por quê? Porque o que tinha de gato ali, que roubaram até os fios com grossura de fio de cabelo, eu me lembro, eu tirei férias, meu amigo, para eles não roubarem o cimento, para não roubar os ferros que estavam. Ele dormia ou ficava dentro do meu carro. Né? Também nunca roubaram um alfinete ali, né? Mas eu tive que passar por isso, sábado, domingo, feriado, entende? Então, virou um cão de guarda, né? Cão de guarda daqueles fera, né? Era 24 horas direto e reto. Aí depois, a situação foi se comovendo. O Paulo Fagundes, por exemplo, que é o que foi o encarregado da empreiteira, viu a minha dificuldade, daí já botou um vigilante, isso com um tempo depois, não lembro o tempo, mas eu vou te contar, um meio ano eu fiquei mais ali, botou um guarda, aí depois o Vitor da Colograf cedeu uns 2 fins de semana o pessoal da vigilância dele para eu descansar um pouco, né? E assim o pessoal tinha essa compreensão, né? E me ajudaram muito. Sim. Quer dizer, então... Mas foi bela luta, vereadora. A luta bela foi... luta. Eu não sabia que era com tantos detalhes assim. Agora, uma coisa que eu observei também, hoje o pessoal às vezes reclama. Chamei esses caras que ficavam na Praça de Fronte ali, que só ficavam fumando maconha ali, e tomando cachaça. No Coreto ali? No Coreto. Seus ali. vizinhos? Aqui, ó.
vocês têm meio ano para arredar daí, pelo seguinte, aqui vai ser a central de polícia e não é lugar de fumação de maconha aqui, nem cheiração de cola, nem cachaçada aqui, né? Tem os direitos de vocês, porque vocês ali no albergue não querem ir porque tem horário para entrar e para sair e tomar banho. Então não vão ficar azedando e roubando na volta aqui, né? Entende? Sim. Aí tomei essas atitudes, mas me entenderam, e uns que quiseram ultrapassar os limites, eu dei uma conversadinha com eles, porque eu tinha um posto de táxi que era dentro ali, do lado de dentro, não é aqui na frente, é do lado de dentro, lá naquela. Né? Sim, sim. E os taxistas me ajudaram muito, né? Sim. E um dia, um sol de verão, daqueles tenebrosos, tinha 2 ali, lá em cima, eles tomaram conta. Aí eu vim ali, mas eu não falei para vocês que não era para vir para cá, tá, ó, arreda. Aí arredaram, com um carinho especial. Aí saíram, nunca mais voltaram, tá entendendo? Sim. Mas esse tipo de coisa que tem que fazer, que tem que estar em cima, porque senão eles tomam conta. Depois de tomar conta, meu amigo, aí já era, tu perde tudo aquilo. Pô, aí tu tem 5 sacos de cimento ali, que aquilo é da obra, aquilo é calculado pelo engenheiro, né? Pelo arquiteto. E tem custo, é caro também. Não, e para ti, tu ganhou aquilo da sociedade, aí para te recuperar aquilo. Sim. Aí prestar contas e tudo. O ferro é caro também, tá entendendo? Sim. Então são essas coisas que quando tu olha de fora e vê pronto, é muito tranquilo, muito bonito. Sim. Né? Agora, o que se passou nisso aí é que a dificuldade passada, eu não estou me queixando, eu estou te contando, eu estou te fazendo a narrativa. Sim. Porque isso foi um momento seu, um momento de luta, e que o senhor enxergou o plano todo. Lá atrás, né? Lá atrás. Lá atrás, né? Foi ou seja, hoje ali é uma das coisas, quando eu cheguei em Novo Hamburgo, foi uma das primeiras coisas que eu vi. Porque eu vinha ver a Câmara. Mas daí para te ver como o ser humano é muito ingrato, né? Porque muitas vezes algumas pessoas, o que não está dentro da sua situação, da sua intenção, das suas ideias, para o seu consumo próprio, para as suas atitudes próprias, eles botam areia para melar. O que aconteceu? O doutor Gilmar Fernandes, um dia Balos, está correndo aí, que tem pessoal aí fazendo um abaixo-assinado para não continuar a obra da Central de Polícia. Tipo, eu não acredito, a Central de Polícia no centro aqui, é uma área central, e me lembrei dos bancos também, depois dos bancos eu vou te falar um negócio. Aí eu digo, não pode ser verdade uma coisa dessa, né? Não, mas, bom, para encurtar, passou um tempo, eu recebi a visita de uma oficial de justiça, que me conhecia, e veio um documento lá, Balos, o seguinte, houve uma denúncia no Ministério Público, e eu vim aqui para fazer a diligência, que o projeto da Central de Polícia prevê a derrubada de todas as árvores do entorno do prédio. Meu Deus! O oficial lá de justiça, pelo amor de Deus, não tem nada disso aí. O autor do projeto sou eu sei cada centímetro disso aqui, está entendendo? Pelo contrário, a nossa ideia é plantar mais árvores podendo. Porque é lindo, né? Tá cheio, um arvoredo. Porque ninguém é débil mental de retirar a arborização que tem no entorno do prédio que ajuda a proteger. E o clima, né? O clima fica outro mesmo sem condicionador de ar. Sim. Então isso não existe. Quem fez essa denúncia mentiu escancaradamente. Não, tá bem, ela me conhece, por isso que é bom ser conhecido. Sim. Aí ela fez uma informação para o Ministério Público e arquivaram aquela denúncia. Mas olha o que fizeram, cara. Sim. Uma denúncia, maldade, né? Nada para ajudar, só para prejudicar. E veja bem, eu estava tratando de uma situação de benefício de toda a população da cidade de Novo Hamburgo e círculos vizinhos. Porque a central de flagrante ficou aqui. Aí vinha, eu acho que até hoje deve ser assim, a Estância Velha São Leopoldo. Mas Campo Bom, Sapiranga, né, vinha fazer os flagrantes aqui. Né? Eu não tenho certeza hoje, mas naquela época com certeza absoluta. Porque não tinha uma estrutura para flagrante na cidade e vinha para cá, né, que tinha toda essa estrutura. Canudos também, quando fecha, eu acho que até hoje a delegacia fecha e faz os flagrantes aqui na Central de Polícia. Até para o Xadrez também é mais seguro, mais tranquilo. Sim. Quer dizer, aí vai umas pessoas, uns idiotas desses aí, dizer que, sem olhar o projeto, sem falar comigo, né, perguntar, vem cá, é verdade, ao menos perguntar, é verdade que o projeto de vocês é para arrancar todas as árvores
Não, eu ia dizer não, pelo contrário, a ideia é plantar mais. Né? Sim. Então passei por isso também. Sim. Os bancos. Eu também visando muito assalto a banco, disso, combate ao crime, esse eu conheço bastante, né? E sou contra bandido, sempre, né? E aí, eu digo, bom, os bancos ali, se juntar, os bancos, cada um der um valor, uma cota, nós vamos buscar o valor que precisa aí para fazer uma excelente central de polícia. Fui em cada banco de Novo Hamburgo, cada um, eu fui pessoalmente. Expliquei a situação, não, faz aí, informa nós aí como é que vai ser feito, a planta baixa, aquelas conversas todas. Fiz um caderno com tudo que pediram, e a primeira reunião foi lá na prefeitura, porque o secretário da Fazenda lá me recebeu, me conhecia, e foi a maioria dos bancos, acho que tinha uns 12, eu não me lembro, mas pode contar que deve ter uns 12 bancos em Novo Hamburgo, né? Entre todos, Sicredi, Banrisul, Caixa Federal, etc. e tal, e esses outros aí. Não, nós vamos ajudar. Aí eu entreguei, aí lá que é nessa reunião da prefeitura que eu entreguei um caderno especificando os valores que precisavam, porque para cada banco. Isso deve ter sido lá por 2007, 2008, que nós... Não, 2007 nós começamos, deve ter sido 2008, 2009, 2007 nós iniciamos. Aí não tinha essa estrutura, mas 2008 mais ou menos. Entreguei em mãos um caderno especificando em cada banco, em cada gerência de banco. Pergunta se me deram resposta até hoje. De 12 bancos, nenhum respondeu? Só o Santander. Ainda acenou com a possibilidade. Mas ajudou ou não? Não, mas daí começa com muita lenga-lenga, tem que ir para São Paulo e o tempo não para, meu amigo. E tu tem que tocar a obra. A obra né? tem. E eu acabei desistindo e busquei os recursos, aí entre os 250 mil da época, né, com a comunidade empresariado de Novo Hamburgo. Sim. Está entendendo? Do mais humilde ao mais... Quem até ajudou mais na época foi o Calçados... Na Marcílio Dias, ali embaixo. Como é o nome daquele? Uma fábrica de calçado. Eu estou há 6 anos em Novo Hamburgo. O Rodrigo é daqui, mas é guri novo. Então, todo mundo ajudou. Tá entendendo? Hoje não funciona mais essa fábrica de calçado, mas o pessoal ajudou. Do mais humilde ao mais com mais recursos, né? Sim. E daí eu desisti dos bancos, porque não vai me pegar para bobo, né? Sim, você não vai perder seu tempo não, também, né? Eu não vou perder meu tempo esperando Deus, né? Já chega que eu fiz reunião, tu já leva um tempo para marcar a reunião. O banco gosta de pegar, mas não de dar. Aí faz a reunião, aí manda, aí tu faz mais um tempo para fazer os cadernos discriminando a obra em si. Aí tu entrega, tu espera mais um mês, quanto tempo já passou? Tu espera mais um mês, não vou ficar... para a eternidade esperando banco, dependendo de banco. Sim. Então, banco de um modo geral, e não, veja bem, não é quem trabalha em banco, a estrutura banco, por tudo que fizeram comigo e contra a cidade, contra a população, eu tenho ojeriza de banco. Né? E veja bem, os maiores beneficiados foram eles, porque uma polícia centralizada próximo aos bancos, vai diminuir com certeza, e como diminuiu... Inibe, né? Inibe e diminui os assaltos a bancos. Sim. Quer dizer, esses caras... E veja bem... Inclusive aos clientes que circulam também. Exato, exatamente. E veja bem, quando tu via num banco lá um lucro líquido, lá, vamos dizer, em 2010, não lembro bem... Absurdos. Um lucro líquido de 8 bilhões de reais... Eu estou falando lucro líquido, né? Sim. Que pagava todas as contas e sobrava para distribuir os dividendos, né? E os caras não queriam ajudar um pouquinho, mas rapaz, mas perdeu a graça comigo. E o seguinte, banco, a estrutura banco, eu sempre disse e continuo dizendo, eu tenho ojeriza de banco, não das pessoas que trabalham no banco. Podia ter amigos que trabalham lá dentro. Sim. Por exemplo, no Banrisul, a minha gerente de conta lá é espetacular. Sim. Então, eu mando uma mensagem para ela me atende prontamente, etc. e tal. E outras pessoas que trabalham em banco são pessoas excepcionais. Mas a estrutura da cabeça, da gerência ali, ao menos eu estou falando lá em 2010,
estou falando Sim. era assim. Se hoje mudou, é outra história. Não, mas hoje não é mais assim. Não, mas eu tratei naquela época. E isso ficou e não vai desarraigar mais. Sim. Né? Banco, estrutura banco, eu tenho o Geriza. Sim. Vereador, em função do adiantado da hora e do seu compromisso, porque hoje em dia o senhor não é só vereador, o senhor também é policial e tem trabalho agora, daqui a pouco, então, infelizmente, a gente vai ter que cortar a nossa conversa, né, porque foi muito prazerosa. O senhor viu, a gente, quando começou a gravar, o senhor disse, não é que... Eu não sabia, e já temos quase uma hora. Mas como flui a conversa. mas quando conduz naquilo que tu conhece, que tu conviveu, na tua vivência, nós começamos quando eu entrei para a polícia, quando eu era milico ainda, quando eu estava treinando na seleção do Terceiro Exército, que eu não tinha ideia. A ideia que tu tem é que vai falar só sobre política. Mas essa é a ideia do programa nesse formato. A gente não tem nenhum papel aqui e apenas uma conversa mesmo. Não, mas aí falando do parlamentar. Ainda bem que eu lembro de muitas coisas, porque essa não lembrar. Vou deixar agora o espaço para suas considerações finais. Não, eu quero agradecer a oportunidade da TV Câmara por ter me permitido contar a minha história, narrar os acontecidos, o que a cidade já recebeu, poderá receber, e deixar claro aqui que eu sempre serei favorável às pessoas de bem, em qualquer circunstância, 24 horas por dia, 365 ou 366 dias por ano. Perfeito. E o programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação do vereador Inspetor Luz. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação e você pode também acompanhar a TV Câmara em canal próprio no YouTube e no Facebook. Até logo mais.